Olá, sexta-feira eu fiz um post sobre mestrados, sobre formação dos analistas do comportamento, trouxe inclusive alguns dados dos Estados Unidos, da quantidade de mestrados que lá existem, inclusive em análise do comportamento aplicada, inclusive destaquei que lá os mestrados são profissionais, que lá os programas são na sua grande maioria remotos, online, educação à distância, que lá, diferente do Brasil, há uma obrigatoriedade prevista em lei para que os profissionais, após concluírem graduações em análise do comportamento, psicologia, educação, enfim, algo assim ou afim à análise do comportamento, para o exercício da terapia ABA, para serem analistas do comportamento plenos, eles precisam ter um mestrado. E lá, os mestrados podem ser em qualquer área. A pessoa pode ser um sociólogo, ter mestrado em educação especial e ser um analista do comportamento. Por quê? Porque lá, essas formações que eu acabei de mencionar no meu exemplo hipotético, sociologia e mestrado em educação, seriam apenas formações de disciplinas básicas, a formação base, que qualquer profissional tem. Haja vista que lá nos Estados Unidos, em muitos estados, salvo engano, 31 estados, que a profissão do analista do comportamento é regulamentada em separado de forma autônoma, na grande maioria ou em grande parte desses 31 estados, exige-se que ele também seja BCBA, mas isso é uma exigência legal, de lei. E, para quem não sabe, a Board BCBA é uma certificadora de qualidade dos serviços americana, que permite que pessoas que residam em outros países, Reino Unido, Canadá, por exemplo, também passem pelo seu processo de certificação. O Brasil também já teve essa possibilidade, mas não tem mais. Enfim, então, de pouco adianta, para fins de conhecimento específico, que a pessoa tenha um conhecimento em aba, nos padrões da Board, porque ela aceita qualquer outra formação a título de graduação e mestrado. Então, uma pessoa que tem graduação em psicologia generalista, um mestrado em educação especial, ela vai entrar para fins de certificação na Board no mesmo patamar do que uma outra pessoa que fez uma graduação em análise do comportamento, sim, isso existe nos Estados Unidos e no Canadá, e um mestrado específico em análise do comportamento. Ela vai entrar no mesmo patamar de formação e de preparação, ou seja, ela vai preencher o requisito do mestrado, vai preencher o requisito do coursework ou não. Se ela tiver alguma outra formação, aí esse coursework tem que ser especificamente em análise do comportamento. Percebam que aí o funil já começa a ficar, mais direcionado, mais específico, aí já não aceita um coursework genérico, e terão as horas de supervisão. Então, essa é a formação do analista do comportamento lá nos Estados Unidos. E nesses estados, que são regulamentados, etc. E essas horas de supervisão terão que ser trabalhando dentro da área da análise do comportamento que ela escolher. Transtornos do neurodesenvolvimento, esportes, enfim, recuperação de pacientes drogados, tem N áreas para se trabalhar, como qualquer abordagem psicológica é, inclusive no Brasil também é assim. Bem, esse é o ponto. Só que percebam, lá você tem uma formação da Board muito solidificada, os planos uma grande parte da população americana tem plano de saúde, os planos de saúde em grande parte dos estados, para fazer terapia ABA, exige que você seja um certificado Board BCBA, para fazer terapia ABA, os outros atendimentos não, mas para fazer terapia ABA. A formação e as horas de supervisão, você tem uma quantidade de supervisores disponíveis muito maior do que aqui. As supervisões podem ser online, isso já é pacificado mesmo antes da pandemia. Os mestrados, são quase 300 mestrados em aba, disponíveis, como eu disse no começo do vídeo, grande parte remota. Então, assim, e já é um processo da educação americana, o cara fazer graduação e ter que fazer um mestrado, além de ser uma exigência legal. Percebem? Isso é muito diferente daqui.